Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Então pessoal, vamos começar aqui a análise do Bitcoin e criptomoedas, só lembrando, batendo na mesma tecla. MicroStrategy de Michael Saylor demorou 4 anos para comprar 200 mil Bitcoins. E a BlackRock, em um mês, em 2024, março de 2024, comprou esses 200 mil bitcoins. Ambos estão comprados. Não existe aqui um dado de que os fundos de criptomoedas registraram saídas de aproximadamente 600 milhões na semana passada, a segunda maior já registrada. Mas MicroStrategy e BlackRock continuam compradas em Bitcoin. Cadê a BlackRock e o Michael Saylor vendendo os bitcoins? Então, fundamentos indicam que a grana da crise, a grana da recessão vai migrar para... durante a recessão, a grana vai migrar para as criptomoedas, ouro, prata, e criptomoedas tende a bombar, tende a explodir em valorização. Tem uma coisa mais ou menos ruim sobre o Bitcoin, aquele suporte. A gente tinha um suporte aqui, no gráfico semanal, tá? E fez rompimentos falsos, então só dando uma palhinha sobre rompimento falso. Você tem aqui o suporte, quando rompe somente a sombra e o corpo fica acima, né? A maior parte do corpo fica acima e tem uma sombra grande abaixo do suporte, isso é chamado de rompimento falso. E esse suporte, por sua vez, se torna ainda mais forte. Então ele tende a explodir para cima. Aconteceu aqui nesse suporte, né? Dois fundos duplos aqui, com padrões de candlesticks que reforçam esse suporte aqui, mas mesmo assim houve aqui o rompimento legítimo que desativou a efetividade desse suporte, mas sobrou esse suporte que sofreu dois rompimentos falsos. Uma tweezer bottom, né, uma pinça de fundo, e um quase arame de fundo, um parcial arame de fundo, com um spinning top também parcial. Similar ao Doji Pernalta, o long leg de Doji, Doji Pernalta, mesclado com arame de fundo parcial. E fez rompimento falso. Daí, nesse rompimento que teve aqui, não foi falso. Houve o rompimento efetivo deste suporte aqui. Então, o próximo suporte para a tendência de alta do Bitcoin no semanal, o que acontece? Quando o mercado ele estava em tendência de alta, a distância daqui até aqui era gigante. Mas quando ele congestionou, a média móvel 8,9 foi se aproximando. Então, a média 8,9 no semanal, em certas condições, no caso, nessa condição atual, quem faz o meu curso, meu treinamento, entende o método Eagle, a média exponencial 8,9 é uma média de suporte em certas ocasiões, e como a tendência está de alta, então a média 8,9 funciona como como indicador de tendência de alta, quando o preço está acima dela. E o preço tende a bater na 8,9 e continuar acima da 8,9 e explodir para cima. Por que ele tende a bater na 8,9? Porque tende a ser um suporte natural à média exponencial 8,9 em certas condições. E o Bitcoin está em tendência de alta, onde ele tende a bater na média 8,9, encontrar suporte e bombar. Antes tenderia a ficar longe da 8,9, subindo acima da 8,9. Mas como rompeu esses dois suportes aqui que eu falei, esse aqui, mais esse aqui, então o próximo alvo do Bitcoin seria possivelmente próximo aqui da 8,9. Isso porque rompeu aqueles suportes que eu falei para vocês. A gente tem esse suporte aqui também, esse candle de indefinição, que pela psicologia do candle, a sua mínima funcionaria como um suporte. Mas como está próximo da 8,9, vai ser praticamente o mesmo valor que a 8,9 e esse suporte. E por que quando a gente tem uma tendência de alta, o mercado ele pode fazer a correção, e essa correção ABC faz quando a tendência fica fraca, pode culminar numa tendência de baixa. Esse é um dos pontos do nosso setup operacional e de análise. Quando isso aqui é neutralizado, esse pivô de baixa corretivo, daí tende a continuar a tendência de alta. Por que esta opção tende a ocorrer no Bitcoin?
por questão de análise de fractal. O mercado funciona como fractal. Pesquisem o que é fractal no Google, no buscador GoDuckDuck ou no Google mesmo. E aqui você tem um ciclo de tendência de alta no gráfico mensal, onde a probabilidade é de 80% após o sinal Eagle do nosso método. Fez a primeira onda, segunda, terceira onda, faz a onda 2 de alta e tende a fazer a terceira onda de alta. Onda 2 de alta e aqui a onda 1 de alta. Então tende a fazer a onda 2 de alta, onda 3 de alta, a terceira onda de alta. E como semanal, a gente tem a média 8,9 lá, semanal, que é uma média que sustenta a tendência de alta. Ela tende a funcionar como suporte, principalmente porque nós temos o ciclo de tendência de alta no gráfico mensal, que tem 80% de probabilidade de fazer isso aqui. Então, é provável que corrija e encontre suporte em algum lugar. O gráfico mensal também, ele tem uma característica de um suporte caracterizado por este topo, está em tendência de alta. Temos o ciclo de tendência de alta que tende a culminar em uma terceira onda de alta. E o preço está exatamente no suporte do topo anterior. Quando eu tenho um topo e o preço fica acima dele, o que era resistência vira suporte. E é um suporte ainda mais forte se eu tenho um ciclo de tendência de alta ativo para culminar em uma grande tendência de alta. É o que está acontecendo com o Bitcoin. Tem a probabilidade do mercado fazer a terceira onda de alta. Pode ser que congestione durante um tempo, porém a probabilidade é de bombar. E o alvo seria a técnica da simetria dos pivôs. É um pouco difícil explicar aqui, mas o tamanho dessa onda para esse topo projetado a partir desse fundo. O alvo ali é em 100 mil dólares mais ou menos, né? Olha lá, mais ou menos 100 mil dólares é o alvo do Bitcoin. Ó. 97 mil dólares por aí. 97 mil, 100 mil dólares é o alvo do Bitcoin. Fazer isso em 2, 3 meses, em 4 meses é possível. Ou seja, até o fim do ano chegar praticamente nos 100 mil dólares é viável. E nós temos uma tendência de alta no Bitcoin. Ainda vigente, então o mercado está em queda, as taxas estão mais baratas, então é um momento bom para você fazer o DCA no Bitcoin, se aproveitando da queda do mercado, medo do mercado e taxas mais baratas. Eu acho que deve estar mais barato por conta da queda, certo? O Bitcoin estando em tendência de alta, ele tende a influenciar todas as outras criptos a bombarem também. A Monero vem explodindo aqui também, ganhando market cap. Ela está na posição 24 já, ó, tá vendo? Foi deslistada da Binance, foi para o fundo do poço. Lá eu indiquei compra pesada, porque Monero tem fundamentos, tem taxas baratas e tem anonimidade plena. Então a tendência é o mercado de anonimidade cripto e para pagamentos. Pagamento cripto com descentralização e anonimidade. Monero faz isso, Zcash também. As criptos de privacidade tendem a bombar. Monero é a melhor que tem até o momento. Se vai continuar sendo a melhor eu não sei, mas era para você ter Monero na carteira também. E tende a ficar no top 10 aqui. No longo prazo é 10 mil dólares cada Monero. Eu estabeleço que vai valer. E até alguns países, alguns fundamentos indicam que alguns países vão minerar Monero para ter Monero ali no seu portfólio para romper sanções utilizando Monero, porque com Bitcoin não vai dar certo. Para romper sanções não vai dar certo, porque dá para atrapalhar o trabalho e censurar o Bitcoin. Então a Monero e outras criptos de privacidade tendem a crescer muito, mesmo não lançando ETFs para ela e mesmo não lançando ETF para elas, mesmo ela sendo banida, o dinheiro do ETF que poderia ir para Monero vai ser países minerando Monero, comprando Monero para conseguir trabalhar contra as sanções governamentais, financeiras que eles possam sofrer.
Alguns países merecem sofrer sanções, mas a questão é que é um fato que eles vão buscar criptomoedas para escapar das sanções. A Rússia já tenta fazer isso, ela já está tentando fazer isso. E outros países também vão seguir o mesmo exemplo. Outra tendência setorial futuramente é cripto descentralizada com taxas de pagamento baratas. Então a gente tem Nano, tem Dash, tem Adcred, enfim, criptos que estão lá, né, fora do top 100, mas podem bombar também no longo prazo e vale a pena o risco fazer DCA nelas também pela nossa estratégia. Então, pela nossa estratégia, gratuitamente, a Nano eu indico, tem a Nano aqui a 88 centavos, Nano é para comprar abaixo de $1 pela minha metodologia, alvo $10 que ela tende a atingir de novo, e foi acertado no passado o nosso método de 1000%, para zerar pelo menos 30% das nanos compradas por $1 lá nos $10, você já ganha 200%. Ou zerar tudo, tudo não, pelo menos uma boa parte para você fazer uma grana dependendo da sua estratégia. Mas esse alvo de 1000% na nano tende a ser atingido de novo. Então o Bitcoin explodindo, indo para $100 mil, etc., Nano e outras criptos, altcoins vão explodir 1000% também, algumas, né? Não todas, mas muitas tendem a explodir 1000% também. Ou seja, você vai fazendo o que o Warren Buffett fala, a transferência de riqueza no mercado ocorre da impaciência dos impacientes do mercado que transferem o dinheiro para os pacientes, aquele que está comprando Nano abaixo de $1, quando tem o bull run das altcoins, ele está zerando nos $10, enquanto a maioria dos gurus, a maioria, a manada, está comprando ali Nano por $10, etc. Ele já está zerando, porque ele se antecipa ao movimento da manada, certo? Bom, pessoal, é importante a gente ficar de olho nestas ações aqui. 30% de capitalização do mercado dos Estados Unidos estão em Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Facebook, né, no caso, Nvidia e Tesla, tá? 30%. A gente vê dessas ações, por exemplo, as ações da Nvidia, ela se encontra no semanal. Ela já cumpriu o ciclo de tendência de alta dela. Perdão, pessoal, tinha pausado aqui. Então a Nvidia no gráfico semanal, ela paralisou o seu ciclo de tendência de alta, né? E tende aqui a fazer uma correção do tipo ABC. Então toda ciclo de tendência de alta, quando ele enfraquece, o ABC ocorre, e se este não for neutralizado, pode culminar em uma tendência de baixa. O especulador profissional, sabendo disso, ele fica aguardando a neutralização. Enquanto a neutralização não ocorre, ou um indício de que vai parar aqui no final da onda C e bombar, ele não compra para comprar, fazer o seu DCA lá no fundo do poço, acertando o timing certo de comprar no fundo do poço. Então é isso que o meu método gráfico faz. Quando erra, a gente pega um pouco mais caro, mas das vezes que a gente acerta, a gente compra muito barato e o lucro lá no longo prazo é gigantesco. Por conta disso, usando o timing certo, usando 100% gráfico, e eu provo ao vivo para as pessoas que o gráfico funciona, mas é difícil acertar por meio só do gráfico, mas eu sou especializado nisso. O S&P 500 se encontra não, estava subindo, todo mundo dizendo, tá vendo? Não tem crise nenhuma, o mercado tá bombando, o Warren Buffett fazendo caixa, vendendo muitas ações, vendeu ações da Apple, fazendo caixa, o dinheiro dele tá parado, ele não tá comprando mais ações nenhuma. E daí, ó, o sinal, né, aqui, quando fez esse topo, eu já alertei, ó, tá o desenho aqui no meu canal,
do YouTube, nas minhas redes sociais, eu tinha alertado. O mercado tende a fazer o ABC corretivo. Então, às vezes, o ciclo de tendência de alta anuncia que é para fazer o ABC corretivo, mas ele não faz, e faz o que a gente chama de bull trap. Ou seja, o mercado ele sobe mais e sobe mais, mas isso daqui é um efeito manada de alta. Efeito manada eufórico. Depois tem a avalanche. Então, mesmo que o mercado ele continue subindo, isso tende a ser temporário. E é muito perigoso você ficar comprando aqui. Você pode até fazer swing trade nessas ondas de alta em gráficos menores, mas para comprar para longo prazo nessas regiões é muito perigoso. Então você tem uma semana, 2 semanas, 3 semanas de alta. Em um candle devolve cerca de 50%. Em uma semana devolve cerca de 50% de valorização, mais de 50%, cerca de 70% aí de desvalorização do que levou 3 semanas para bombar, para subir. E em uma região que deu o sinal da correção ABC. Um único candle do tipo Marubozu, que tem 70% do movimento contrário, o que levou 3 semanas para fazer essa alta, mostra uma força vendedora torrencial contra o mercado do S&P 500. Então o mercado tende a fazer o ABC corretivo e desabar aí. E se não neutralizar esse ABC corretivo, vai acontecer o quê? O crash, a grande tendência de baixa. E o Warren Buffett avisando: estou vendendo ações, estou fazendo caixa. O Warren Buffett não usa gráfico como eu, mas ele usa outros parâmetros, ele tem outras técnicas, e ele é um gênio dos investimentos, ele consegue acertar topo e fundo, ele tem informação privilegiada. Então se ele está agindo de uma certa maneira é porque ele sabe de alguma coisa. Por isso que nos investimentos em ações, investimentos de longo prazo, o ideal era parar de comprar ações para comprar menos e fazer caixa. Ou seja, aquilo que você teve lucro, aquilo que você está no lucro, zera um pouco e deixa o dinheiro parado, deixa o dinheiro fazendo caixa. Faz o caixa, né? Deixa o dinheiro parado ali. Então a gente tem essa situação. O dólar americano contra o real brasileiro. Primeiro, o que está no pódio aqui das Fiats continua sendo franco suíço e dólar americano. As melhores Fiats para você ter para médio prazo, para você pagar contas, devido à baixa volatilidade delas e estabilidade. Você tende, se estiver fora da Suíça e fora dos Estados Unidos, você tende a ter um poder de compra maior no médio prazo, né? Comprar para no médio prazo você usar esse dinheiro para pagar contas, você tende a ter uma vantagem muito maior, porque essas duas Fiats tendem a ser as mais fortes. Existe tendência de alta para o dólar americano e o SDHF possuir um valor de compra maior para quem está no país correto para usar essas moedas Fiat. Porque não vai adiantar você comprar o franco suíço estando na Suíça, sendo que a inflação na Suíça está barra pesada também. A inflação nos Estados Unidos está barra pesada, não compensa você ter dólar americano, mas nos Estados Unidos compensa você ter o franco suíço, porque o franco suíço está acima do dólar, em tendência de alta e tende, ao longo de 6 meses, fazer uma tendência de alta. Então o câmbio é vantajoso dependendo de onde você está. Certas moedas vão ter vantagem para você dependendo de qual país você se encontra. E compensa ter Fiat também para diversificação, embora sejam confiscáveis, exista um risco ali de você perder. O ideal é trabalhar com stablecoins, tá? Para dólar não existe stablecoin de franco suíço, infelizmente, inacreditavelmente não tem, mas para dólar americano tem. Então usar Tether, etc., as stablecoins é mais fácil, não tem burocracia, dá ali para você comprar e ficar pareado o seu patrimônio em dólar americano. O ouro, o SDBRL continua naquela situação, né, de tendência de alta. Então tá aí, ó, tendência de alta, deu o sinal Eagle do nosso método, tem chance de fazer 3 ondas de alta, fez a segunda de alta e tende a fazer a terceira de alta se tiver força
tende a bombar para quarta, quinta, passar os 6 dólares e bombar. Então lá no médio prazo, você tendo dólar, você vai ter um poder de compra sobre essa inflação miserável que tem aqui nesse país. E nesse país é o seguinte, tá, pessoal? Existe o que a gente chama de reduflação, ou seja, os alimentos eles podem continuar no mesmo tamanho, no mesmo preço, mas a quantidade de gramas lá na caixa, no saquinho do alimento, está menor. Então você tem um chocolate que antes era 200 gramas, hoje eles vendem o mesmo saquinho do mesmo tamanho, só que ao invés de ter 200 gramas, tem, sei lá, 100 gramas. Ou seja, a espessura do chocolate que antes era assim, agora ficou assim, tá parecendo um palito o negócio, né? Aí eles vão enganando você, achando que não, tá tudo bem aí, o preço tá congelado, o preço tá bom. Não está. Tá? Você tá pagando mais caro por menos. E está sendo enganado. Uma tática desonesta que os mercados fazem aí com a galera. Então nós temos o mercado cripto aí bombando hoje, aí, muita coisa subindo. Bitcoin subindo mais ou menos, né? Bitcoin aí dando uma bombadinha. O ouro, que também é outro metal candidato a receber muita grana, está explodindo em tendência de alta, mas assim, ele está explodindo com fraqueza. Certo? A gente está aí com um indicativo de fraqueza pelo nosso indicador aqui, enquanto a tendência de alta vai evoluindo. Então uma correção é iminente no ouro, mas correção é grande oportunidade. Nós temos aqui candle de indefinição aqui, fez aqui uma deliberação, um bloqueio avançado, padrão bloqueio avançado parcial aqui, ó. Tá? Bloqueio avançado que tem o Marobo azul, aí você tem lá um gap de baixa, mas daí o mercado um gap em relação ao fechamento de baixa, mas ele faz um candle de indefinição estilo estrela cadente. E daí de novo tem um gapzinho de baixa em relação ao fechamento e faz um corpo menor, formando também uma estrela cadente que faz uma nova máxima maior. Bearish Advanced Block, né? Bloqueio avançado, padrão bloqueio avançado de candlestick. Subiu mais, mas uma correção é iminente. A correção no ouro é iminente. E deu um sinal Eagle de compra aqui, está na primeira e segunda onda de alta. Então, durante a correção, o especulador pode ficar aqui aguardando a queda. Quando tiver um indicativo de suporte, ele faz o seu DCA barra pesada aqui, esse fundo, porque a explosão no ouro tende a ser gigantesca e a grana do mundo inteiro tende na recessão, antes da recessão, enquanto tiver a recessão, a grana tende a ir para ouro, prata e criptomoedas, Bitcoin, etc. Quem sabe a Monero ganha um destaque aí, consiga aí explodir nessa alta por conta do seu fundamento de privacidade. E ela tende a ficar ali no top 10, né? Bom, pessoal, em relação aos acertos dos sinais de amostra da semana passada. Tem um link na descrição aqui do Instituto Trader Cibersegurança. Você vem aqui em cursos, prova dos lucros consistentes. Você tem aqui os sinais de day trade. E aqui nesse link, ó, você vai vir aqui na página com os links antes e depois. Então o que acontece, pessoal? Muitos gurus enganam vocês sobre trading, gráfico, forex, ações, etc. Uma das táticas que eles utilizam é o quê? Dezenas ou centenas de análises. Mais de 95% delas ele erra, mas quando acerta ele mostra. Certo? Aqui eu mostro tudo e você vê o nível de assertividade que eu tenho publicamente em várias análises que eu faço. Então, semana passada foram 2 acertos explosivos contra 3 erros. Lembrando, quando a gente ganha muito. Quando a gente perde pouco. Então são apenas 5 chances por semana. E são vários mercados. Então você vê que eu mandei 100% pelo gráfico. A ação da Amazon.
mini dólar, mandei sinal para Bitcoin, criptomoedas, não sei qual foi a cripto que eu mandei semana passada, mandei sinal no Forex, mas daí eu acertei. Então são vários mercados, 100% pelo gráfico, método que tem fundamentos matemáticos sólidos, que funcionam 100% pelo gráfico, decifrando a psicologia do mercado e acertamos os movimentos do mercado. Então é apenas 5 chances por semana. Eu tenho essa assertividade, você tem aí mais de 9 meses de consistência. E tá tudo aqui, os links antes e depois, só que é pelo Twitter, tá? O Twitter tá proibido no Brasil, mas a equipe do Instituto Trader Profissional, né, tá postando lá no Twitter e até que provem o contrário, é de outro país, que não tem censura no Twitter. Você teria que usar a VPN ou pela rede Tor para acessar o Twitter, ir lá no meu Twitter e clicar aqui no link, nos links aqui para ver os sinais antes e depois. Tá? Então, do Brasil não pode acessar mais o Twitter, mas até que provem o contrário, tem alguém do exterior com minha senha, com o meu 2FA do Twitter, postando lá os sinais no Twitter, e o Twitter lá continua ativo porque eu preciso trabalhar. Eu sou um trabalhador honesto, eu tenho que trabalhar e vai ficar funcionando o Twitter lá sim. Vai ficar funcionando lá sim, porque é trabalho e até que provem o contrário. Meu Twitter está sendo acessado do exterior, certo? Do exterior, não tem nada a ver com esse país aqui. E a gente tem aqui, pessoal, a psicologia do trader. Então vamos refletir sobre o seguinte: o que de fato importa ao determinarmos se a ação está barata ou supervalorizada, não é o índice de ganhos atual, mas sim o índice de lucro dos próximos anos. Este é o segredo para evitar prejuízos e obter lucros magníficos. Então, pessoal, a gente tem aqui o exemplo do seguinte: Dogecoin. A dona Dogecoin, ela ficou lá no fundo do poço, ficou 8 anos. Ficou 8 anos lá. Tá? E de repente ela explodiu mais de 560.000%, cara. Mais de 560.000%. Chegou a 60 centavos, etc. Então o sujeito que comprou aqui e segurou, ele teve que esperar 8 anos para buscar os 560.000%. Só que era invisível, imprevisível estabelecer que ia valorizar 560.000%. Mas certas altcoins como o Dogecoin, em 8, 10 anos, 10.000% é viável. Certo? Então muitas altcoins e tokens que tem na minha carteira oficial, no grupo secreto de sinais, o portfólio oficial cripto, né? Você tem o meu curso, meu treinamento. Quem faz o meu curso tem acesso ao grupo de sinais de swing trade grátis. E tem, além disso, os sinais do portfólio para você acumular criptomoedas para fazer isso na Dogecoin, que aconteceu na Dogecoin. Então, o nosso alvo na Dogecoin seria 10.000%. Tá? Inclusive, Dogecoin fez parte do meu portfólio, né? E daí a gente tirou e trocou por outra coisa. E perdemos isso. Infelizmente, acontece isso. E exatamente por isso, quando eu coloco alguma coisa no portfólio cripto, dificilmente eu tiro. Por exemplo, eu tenho aqui a criptomoeda X, daí ela perdeu fundamentos. É o caso da Tron. A Tron, eu indiquei compra na Tron lá em 2017 por 1 centavo. Por 1 centavo a compra foi pesada lá na Tron. Até no máximo 5 centavos. Porque a Tron saiu da minha carteira. Mas quem comprou o Tron naquela época, ao longo de 2 anos de DCA que eu recomendava, a Tron, é para ficar na carteira ainda com alvo lá nos 3 dólares, 2 dólares. Na realidade, hoje, o alvo ali é 1 dólar, né? Porque a Tron ela imprimiu um monte de Tron lá e está com quase 100 trilhões de unidades. Então chegou 1 dólar, vai ser 10.000% a Tron. Quem comprou lá no passado, ao longo de 7, 8, 10 anos, vai fazer 10.000% na Tron porque comprou por 1 centavo. Então, era para ter feito isso na Dogecoin, e eu não fiz. Na Tron eu estou fazendo, porque a Dogecoin ela demorou 8 anos
para fazer esses 560 mil por cento e facilmente teríamos atingido os 10 mil por cento de lucro nela. Não vai ser todas do seu portfólio que vai dar 10 mil por cento, mas se você coloca o seu dinheiro em 30 criptos e você quebra em algumas, mas você tem parcelas do seu capital nessas criptos que quebraram. Outras você ganha 10 mil por cento, mas 3, 4 você ganha 10 mil por cento. E outras ao longo de 10 anos você sai onde estiver. E pode dar ali lucro de 1000%, 500%, 300%. Tá bom, meu amigo, você ganhou uma fortuna. Você não vai acertar em todas. Você só precisa acertar em uma. E aquilo que tem grandes fundamentos, por exemplo, na minha carteira é Monero. Bitcoin tem fundamentos, mas está caro demais para ganhar 10 mil, 30 mil por cento. Agora, Monero ainda está barato. Então, muita grana, muito mais grana em Monero, porque tem fundamentos, e outras criptos lá da minha carteira também. Mas o restante da criptocarteira, mesmo que quebre algumas e outras não atinjam o alvo, se 2 ou 3 atingir os 10 mil por cento, a gente ganha uma fortuna. E tendemos a zerar o risco na maioria das criptos do portfólio. Então, se ao longo de 30 criptos, ao longo de 10 anos, em 5, 7 anos, zeramos o risco, conseguindo os 1000% de valorização, a gente zera o risco, saindo 30% dessas criptos que valorizaram 1000%. Ganhamos ainda, já garantimos 200% de lucro. E vamos dizer que todas essas criptos quebram, mas a gente zerou o risco antes. Então o nosso método também faz isso. Certo? Então quando a gente se arrisca pelo método Eagle para longo prazo, é baseado justamente nessa filosofia. Eu estou comprando aquilo que no futuro pode me dar os 10 mil por cento de valorização, onde eu vou zerar o risco, zerando 30% de todas as criptos que eu investi, dessa cripto que eu investi que deu 1000%, vou garantir 200% de lucro e o principal, vou zerar o risco. Aí por que 1000%? Para eu zerar menos, pouco. Se eu for zerar o risco com 100%, vai me sobrar 50% do total de cripto. Quando se trata de muito dinheiro, 1 milhão, daí beleza, deu 100%, você zera lá a metade e fica no 0 a 0. Agora, por que eu escolho 1000%? Para capital menor. Capital menor, quando der 1000%, você ganha uma graninha, zero risco. Se falir, se quebrar lá no futuro, você caiu fora antes e zerou o risco. Se bombar der 10 mil por cento, 20 mil por cento, você tem muitas criptos para fazer fortunas. A questão é que é 10 anos, é 8 anos. A Dogecoin ela demorou ali 10 anos. E a Dogecoin tinha fundamentos para fazer isso? Ela tinha, mas tinha coisa melhor. Por isso que eu troquei ela da carteira para colocar em coisas melhores. E muita gente fez isso. Um monte de gente tinha Dogecoin na carteira. Um monte de gente tinha Dogecoin na carteira e infelizmente todo mundo saiu. Todo mundo desacreditou e saiu. Então aquilo que tem um pouco de fundamentos, é o caso da Tron, vamos continuar posicionados aí na Tron. Vamos continuar posicionado na Tron em ponto final. Se ela for para $1, ó, tá 15 centavos, ó. Em 2017, a Tron eu indiquei por 1 centavo. Ela deu os 1000%, a Tron. Ela deu os 1000%. Então já zeramos o risco pelo nosso método. Se a Tron quebrasse, estávamos no 0 a 0. Agora, de novo, está dando 1.500%. Pelo valor que eu indiquei a Tron, na época, era 1 centavo. Está dando de novo os 1000%. Só que nunca mais ela voltou para 1 centavo. Então, quem comprou teve que comprar no máximo até 0,5 centavos. Está dando aí 200% de lucro para quem está comprando, quem comprou Tron antes dela sair da carteira. Mas ela saiu da carteira e não vai voltar. Então é esse conceito que eu falo para vocês. A compra foi feita no base no que ela pode valorizar, ou seja, a questão dos 1000% para zerar o risco e a questão de atingir lá o $1, ela tem chance ainda de atingir o $1. Só que tem coisa melhor que entrou na nossa carteira, mas a posição que foi feita antes não é para sair, não é para zerar e colocar em outra coisa, não. Então o grande erro que o pessoal faz é o seguinte:
Passa 6 meses e o negócio, depois de eu ter comprado, está desvalorizando. Daí o sujeito, ó, passou 6 meses, caiu 50% e está caindo. Daí ele faz o que eles chamam lá de rebalanceamento de carteira. Existe o rebalanceamento de carteira correto e existe o incorreto. O que ele faz? Ele sai fora, ele pega... Como em 6 meses não andou, não bombou, não valorizou, não deu dinheiro do dia para a noite ou de um ano para outro, o sujeito ele troca, ele está no ativo X, ele troca para o ativo Y. Daí o ativo Y também começa a cair, porque ele compra a topo, ele comprou lá no hype da manada. Daí ele faz o rebalanceamento de carteira, coloca lá no ativo W. E desse jeito ele vai quebrando e se arrebentando. Às vezes ele troca aqui e vai para outro, vai dar certo, mas no longo prazo a maioria das vezes vai dar errado. Por quê? 6 meses para julgar que um ativo não está evoluindo é muito pouco para operações de holding de longo prazo. Certo? Você pode ficar 3 a 4 anos, 5 anos, com um ativo parado. Um ativo caindo, sobe um pouco, estabiliza. Tá? Exemplo da Dogecoin, 8 anos. Doge ficou 8 anos lá no fundo do poço. Depois veio o prêmio para quem segue o que o Warren Buffett fala. Os impacientes entregam o ouro, a mina de ouro, para os pacientes que compram e ficam 8, 10 anos segurando. E não fica soltando com o rebalanceamento de carteira, porque em 6 meses, em 4 meses o negócio não valorizou, só caiu, então eu vou cair fora, vou colocar em outro. Então a gente tem que ser paciente e pensar no longo prazo. O ganho que o holder tem é muito maior do que fazer trade, swing trade, day trade, etc. Porque no swing trade, day trade, você tem os stops que eles comem o seu lucro, fora as taxas e impostos. O holding não tem stop. E você não tem imposto ao longo de 8 anos, então você ganha muito dinheiro. Porque os stops não vão comer no seu lucro e fazendo você remar contra a maré em certos períodos. Então o holding, quando feito da forma certa, você consegue ter um ganho absurdo, tá bom, pessoal? Assistam agora o vídeo final para entender mais sobre o método Eagle. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. E inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável. Abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas, com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading
e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso e começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.